Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe o seu like. O nosso canal envolve língua grega, a maioria dos casos nós trabalhamos a língua grega porque a língua grega é um dos aspectos que nos ajudam a interpretar um texto. O texto pode ser interpretado teologicamente, o texto pode ser interpretado hermeneuticamente, o texto pode ser interpretado contextualmente, pode ser interpretado historicamente, nesse sentido, e cada um tem a sua validade diante da teologia. Mas também o texto pode ser interpretado gramaticalmente. A gramática ajuda para a interpretação textual. A gramática ajuda para a exegese bíblica nesse sentido. Vocês observam que a primeira tarefa, uma das primeiras tarefas de uma pessoa que está estudando grego é justamente fazer a tradução para a língua portuguesa, a língua receptora. Vamos pegar como exemplo Tito 2,13, que também é objeto de discussão dentro desses pressupostos. Observamos o seguinte, Tito 2,13, no grego nós temos pros derhomenoi. Pros derhomenoi ten Macarian Elpida. Tem Macaria? Elpida. Ou seja, as traduções traduzem, por exemplo, aguardando a bem-aventurada ou a bendita esperança. É uma tradução tranquila. Legal. A primeira tarefa de um exegeta é, de fato, traduzir isso praticamente literal. Ok? Existe uma questão, muitas vezes, a literalidade faz com que tire a ideia do texto. Muitas vezes acontece isso. Outras vezes não. Aqui ninguém vai traduzir literalmente, mas vai traduzir de forma que você possa compreender. Beleza? De acordo também com as outras traduções nesse sentido. Nós temos pros derhomenoi tem Macaria elpida ou elpida, aguardando a bendita esperança. Esperança. Não. Esperança. Conjunção cai e a manifestação Epifâneian, ou seja, é a manifestação. Aguardando a bendita esperança e a manifestação doxis. Doxis. A manifestação da glória. A glória do megalo. Vou melhorar isso aqui, vou botar bem mais aqui, para que a frase comporte toda. Doxa tu megalo. Perfeitamente. Tu megalo. Ou seja, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande. Aí vem a problemática do grande Deus, do grande Deus. Conjunção cai
grande Deus ah, grande Deus e Salvador, Soteros, grande Deus e Salvador. Aí vem isso, Cristo. Esse é o texto de Tito 2,13. Quando você se depara com ele, ele já tem uma proposta exegética para que você possa entender. Professor, eu não estou vendo ainda a dificuldade deste texto, porque nós vamos ler Prodes homenoi. Observe aqui, ó, não é o alfa, tá? Eu coloquei bem junto aqui, mas vou separar aqui para que possa aqui alguém, olha, ele colocou alfa. Prodes homenoi. Prodes homenoi tem Macarian, Elpida, kai epifanian pedoxes tu megalo. Teu, kai soteros, isso Cristo. Perfeito. Isso Cristo. O que ocorre? Podemos traduzir a frase que complica é justamente esta aqui. Ó. Podemos traduzir exatamente igual às traduções cristãs, a maioria. Por exemplo, traduzir, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Vou colocar aqui. Do grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Perfeitamente. A maioria das traduções colocam exatamente assim. Do grande Deus e Salvador. Então, Deus e Salvador, a maioria das traduções cristãs, se referem à mesma pessoa. Todavia, existem traduções como a tradução do Novo Mundo. Ela não verte assim. Ela não verte dessa forma. A tradução do Novo Mundo vai diferenciar soteros de megalo, eu, e ela coloca assim. Do grande Deus e do Salvador Cristo Jesus. Ainda tem uma sentença aqui que eu vou colocar aqui, ó. É só ter o remon. Falta o remon ainda. Vou colocar aqui remon. Bem aqui, tá, gente? Senão não vai ter espaço. Remon. Ou seja, grande Deus e Salvador nosso. Ainda tem o nosso Salvador. Grande Deus e do nosso Salvador que Jesus. Grande Deus. A maioria coloca nosso grande Deus. Vou colocar assim, tá bom? Aonde vai ficar, não importa. Mas é nosso grande Deus, Salvador Cristo Jesus. Do grande Deus e do nosso Salvador Cristo Jesus. Ou nosso grande Deus. Eu não estou observando exatamente como é que está a tradução do Novo Mundo. Eu tenho uma aqui, mas é muito antiga. Só que, independente disso, do nosso estar aqui ou ali, eles fazem separação de Deus e Salvador. Deus e Salvador. Deus é o Pai e o Salvador é Jesus Cristo. Visto que soteros está no caso genitivo.
A pergunta que não quer calar. E aí, você? Qual é a sua forma de traduzir esse texto? Como você iria traduzir esse texto? Observe que num curso de grego que ajuda você a interpretar o texto, você deve começar lá por cima. Você deve entender o texto de forma global. Apóstolo Paulo, quando escreve a Tito também, não somente essas duas observações devemos levar em consideração, mas também essa aqui, ó. Observe esse artigo aqui, ó. Esse artigo. Observe esse substantivo aqui, que está com um adjetivo. Observe um outro substantivo no caso acusativo. Ambos estão no caso acusativo. Acusativo. Ambos estão no caso acusativo. Sendo ligado pela conjunção K. Da mesma forma, TU tem um artigo aqui. E aqui é um adjetivo. Mas aqui é um substantivo. Observe que o segundo substantivo não tem um artigo, mas tem uma conjunção. Exatamente, também tem uma conjunção, mas epifânia também não tem artigo. Ou seja, existem algumas formas do grego koiné se manifestar em relação que observamos e caracterizamos. E aquilo que falaram. Aqui, possivelmente, nós temos uma regra de Granville-Sharp. A regra de Granville-Sharp é a seguinte. É chamado de ASCII. Vamos colocar aqui. ASCII. ASCII. O que é ASCII? Acho que é assim. Artigo. O S. Substantivo. E pode também ser adjetivo em outras situações. A gente vai trabalhar isso aí. O K, que é uma conjunção. Conjunção K, tá? E outro aqui é substantivo. O que ocorre? Diz que quando dois substantivos são conectados pela conjunção K, o primeiro substantivo ele vai ter artigo. Mas como se refere à mesma pessoa, o segundo substantivo não terá artigo. Vejamos o seguinte. Se, agora é o se. Se é o pida ou elpida e epifânia se refere à mesma pessoa, porque ambos aqui pode ser entendido como uma esperança e manifestação, que seria coisas, mas se ambos se referem, ou seja, a esperança daquele que vem, e manifestação daquele que vem, se refere à mesma pessoa, se eles entendessem dessa forma ou observassem dessa forma. Por isso que o artigo não foi colocado aqui, porque ambos podem se referir à mesma pessoa e também ter como núcleo o mesmo sujeito. Ou seja, está no plural aqui, ó. Olha, está no plural. Beleza? Então, aguardando quem? Quem aguarda, aguarda alguma coisa ou aguarda alguém. Tá? Quem aguarda, aguarda alguém ou alguma coisa. Então, meu verbo ele é transitivo. Verbo transitivo. Mas este verbo ele é um particípio. Particípio. Nesse sentido. Quando fizerem uma análise gramatical, vocês devem prestar bastante atenção em todas essas palavras. Professor, parece complicado. Complicado parece, por quê? Porque eu estou trabalhando com diversos
com diversas formas gramaticais e sintáticas. Quando aprendemos grego, nós vamos aprender parte por parte da palavra. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, seu. Está aqui assim. Seu. Seu. É genitivo, gente. Seu é genitivo. Então, seu vai estar aqui assim. Para eu saber se de fato é genitivo, eu tenho que declinar. Por exemplo, o nominativo dele é theos. O acusativo dele é theon. O genitivo dele, theu. O dativo dele, theo ou theo. O vocativo dele, the. Theos, theon, theu, theo, the. Este é o substantivo que está aqui. Theu. É um dos mais fáceis. Se vertermos para o plural, é muito importante conhecer o que está aqui. O plural vai ser theoi. No acusativo, theus. No genitivo, theon. No dativo, theois. No vocativo é igual ao nominativo. Theoi. Basicamente isso. Então, quando sabemos que o significado disso aqui, basicamente, é Deus. Deus. Ou, como não possui artigo, está fora de uma frase, ou um Deus. Vou colocar D maiúsculo, tá? Também. Ok? Nesse sentido. Dependendo do contexto, você pode colocar maiúsculo ou minúsculo nesse sentido, beleza? Quando se refere à verdadeira deidade, coloca com D maiúsculo, para caracterizar isso bem legal. Então, se eu tenho aqui theos, flexionado, no singular e no plural, essas terminações aqui, ó, os, on, o, e, oi, us, on, ois, oi, me ajudam a interpretar de qual declinação pertence esse substantivo. Por que, professor? Porque nós temos, de fato, os substantivos e adjetivos em grego e outros nomes em grego, como, por exemplo, o particípio também pode ser, o que mais? O pronome e também alguns aspectos dos numerais, eles pertencem, gente, eles pertencem à primeira, segunda e terceira declinação. Terceira declinação. Só para você ter uma ideia. Então, quando eu sei que eles pertencem a uma dessas declinações, fica fácil para mim, porque eu já sei, por causa do curso, que como vou flexionar toda essa forma aqui e saber quem é o meu sujeito, quem é o meu objeto direto, quem é o meu adjunto adnominal, quem é aquele meu objeto de posse, aquele objeto indireto, aquele meu vocativo, vai ajudar perfeitamente. Muitas vezes o que ocorre é a falta de elpida ou elpis, de esperança que um dia você irá conseguir fazer isso que o professor eu está fazendo. Isso não é feito de um dia para a noite.
requer esforço, estudo, dedicação, muita leitura, muito estudo no Novo Testamento, nesse sentido, para poder você entender. Pode ser que você não chegue a ser um professor, mas você pode ser que você chegue a ser um exegeta. Tá? Um exegeta, trabalhar com o grego, com a crítica textual e muitas coisas mais nesse sentido. Então, tudo isso, olha aqui, ó. Por que eu sei que é um particípio? Porque o particípio ele vai usar exatamente uma estrutura diferente. Men. Ainda vai usar isso aqui, oi. Observe que é igual o oi aqui, ó. Por quê? Porque ambos pertencem à mesma declinação, isto é, Theos pertence à segunda declinação. Prodehomenoi pertence também à segunda declinação. Ok? Elpida, o acusativo pertence à terceira declinação. Terceira declinação. Adjetivo Macarian. Macarian pertence à primeira declinação. Primeira declinação. E cada uma delas, pertencendo às declinações, fica fácil de eu organizar em que caso está. Porque o caso em grego indica função gramatical. O português, ele não é exatamente morfologicamente igual ao grego, mas ele te dá muitas nuances para compreender a língua grega. Professor, preciso estudar português para poder estudar grego? Não necessariamente, que com o grego você vai estudar forçadamente a língua portuguesa. Beleza? Dentro desse quesito, a morfologia do grego é um pouco diferente. Mas quando você entende a parte morfológica, vai entender perfeitamente como funciona. Olha só esse substantivo aqui, ó. Bem facinho. Nome do teu Salvador? Do nosso, né? Jesus Cristo Remon. Nosso Salvador Jesus Cristo. Ok? Salvador Jesus Cristo. Ambos os substantivos pertencem à segunda declinação. Nesse sentido. Soteros, terceira declinação. Tedoxe, terceira. Doxe, primeira declinação. Primeira declinação é a terminação. Primeira declinação feminina. Nesse sentido. Então, tudo isso faz com que você compreenda o texto. Se eu fosse avançar mais aqui, perguntaria: o particípio agora na função sintática, trabalhamos a morfologia, algumas coisas dela, a função sintática. Qual é a função sintática daquele particípio? É maneira? É temporal? Maneira? Modal? Condicional? Concessiva? Consecutiva? Ela é télica? Ela é futura ou consecutiva? Nesse sentido? Ela é télica, que se refere ao futuro? Que tipo de particípio eu tenho ali com a sua função? Isso deve ser levado em consideração. Então, tudo isso faz com que nós, professores de grego, nos detenha no texto, e esse texto vai ser exatamente esmiuçado nos mais profundos trabalhos da gramática e da sintaxe, para somar, para trazer para fora a interpretação. Se Deus se refere ao Pai e Soteros se refere ao Filho. A maioria dos gramáticos e a maioria das traduções colocam assim: do nosso grande e Deus e Salvador Cristo Jesus. Soteros, teu e Soteros se refere a Jesus Cristo. A tradução do Novo Mundo, teu e Soteros, não se refere a Jesus Cristo. Se refere a Deus Pai. E Salvador se refere a Jesus Cristo. Nesse sentido. Ok? Muitas das vezes, nós quando ensinamos a língua grega,
encontramos estas dificuldades, estas situações. Beleza? Eu posso até ter minha opinião pessoal, mas o texto é o que está aqui para que você venha se aprofundar cada vez mais e mais na língua grega. Fique com esta palavra. O importante desta palavra é prodechomenoi. Prodechomenoi. Ten Macarian elpida, aguardando a bendita esperança. Como eu aplico essa passagem a Jesus? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Remon nosso, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aí, quer aprender grego? Entre em contato conosco para você fazer agora esse 2024, fazer esse curso abençoado de grego. Nós temos curso em videoaulas, você pode assistir no conforto de sua casa, mas se você quiser um tete a tete comigo, assim, do jeito que eu estou aqui, para te ensinar 1 hora, uma vez por semana, então fique aí à vontade, entre em contato conosco, que nós vamos ensinar grego a você de uma forma ou de outra forma. Não se preocupe. Agora você também põe em prática, tá, gente? Paz e graça a todos em Cristo Jesus.